tua saúde. Você que veio adorar e louvar o Senhor, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 7 de Marcos. Já o nosso irmão, o obreiro Luciano, já disse aqui para nós, se nós fosse embora hoje, nós já estávamos alimentados, amém, irmão? Porque eu concordo com tudo que foi falado aqui, que nós vivemos hoje no Evangelho, muitas vezes as pessoas fazendo coisas que não é da maneira que Jesus ensinou, irmão. O Evangelho de Deus é muito simples. Se você for num teatro, você vai ver o teatro cheio, porque lá é o lugar de mentira. Se você for numa igreja que prega só prosperidade, o fala de cura, você vai ver ela cheia. Mas você vê uma igreja que ora pelos seus membros, pela salvação dele, você vai ver que aquela igreja tem muita luta, muita batalha. Por quê? Porque Jesus estava pregando e Pedro falou: Senhor, o senhor não dá conta não, que nós estamos só nós dois já aqui? Porque o povo está indo embora, o senhor está sendo muito duro. Ele falou: você quer ir também, Pedro? Pedro falou: não, Senhor, só o Senhor tem palavra de salvação. Então você vê que já não é agora. As pessoas às vezes querem ouvir profecia, as pessoas querem ouvir show, o show atrai as pessoas, né? A pessoa pula, vira piroleta, pessoa sapateia, outros falam, tem pessoa aqui que está isso, tá. É a mesma coisa de você falar assim para uma pessoa: olha só como é que atrai a pessoa. Quando você sai na chuva, você se molha? Claro que se molha. Aí a pessoa fala: isso é mal. É na mente da pessoa. Então, tem pessoa atraída, não pelo Evangelho de Jesus, atraída por outras coisas. Amém? Mas o que nós devemos fazer, subir nesse altar, é pregar a verdade, é ensinar, irmão, o que Jesus disse. Por isso que você tem que trazer a tua Bíblia, para você ver se é o bispo, se é o pastor Luciano, né, se é o pastor César, o pastor Eliano, a quem tiver aqui nesse altar falando, se está falando dele, o de alguém, o por alguém, o para pegar alguém. Não, tem que falar da palavra. Quando alguém vai falar da palavra, ele não pode se intimidar. Se a pessoa estiver vivendo aquela vida, ela precisa mudar aquela vida para poder mudar a sua vida, para consertar com Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma faca. A Bíblia diz, dos dois lados ela corta. Sempre alguém vai ter que ouvir, o aceita ou não aceita, mas vai ter que ouvir. Porque se a pessoa aceitar, Deus, ele corrige aquelas pessoas que ele ama. Amém? Diga graças a Deus. Em Marcos capítulo 7, irmão, no versículo 14 a seguir, Jesus fala sobre a impureza. Nós temos que aprender. Você vai na igreja só para receber a chave da vitória, só porque compra. Não, você tem que aprender o que você tem que fazer para ser realmente uma pessoa que Deus te ama, que Deus vai te honrar. Então Jesus falou aqui sobre a impureza. Marcos capítulo 7, no versículo 14, diz assim, ó: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escute todos os que eu vou dizer, entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa, não faz com que ela fique impuro. Mas o que sai de dentro, isso é que é do coração da pessoa, é que faz que ela fique impura. Se você tem ouvido para ouvir, então ouça. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa dos seus discípulos, lhe perguntaram o que queria dizer essas comparações. Então ele disse: vocês são como os outros,
não entende nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-las ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todo tipo de alimento pode ser comido. Ele continuou, e que sai das pessoas é o que faz ficar impuro, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, as avarezas, as maldades, as mentiras, as imoralidades, as invejas, as calúnias, os orgulhos, e fala e agir sem pensar, não nas consequências, agir sem pensar nas consequências, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém, irmão? Então, muitas vezes, você vê a pessoa brigando porque não pode comer isso, porque não pode fazer aquilo, porque não pode vestir isso, porque não pode trabalhar no dia de sábado, não é verdade? Mas tudo isso, irmão, o homem, ele colocou na vida dele para fazer os seus costumes, ou às vezes até sem entendimento, porque no princípio, no começo da lei, antes de Jesus ter pagado por nós aquela lei, pagado pelos nossos pecados, até que tinha que fazer tudo isso, mas hoje nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus e pelo ensinamento de Jesus. Então você veja que o que sai da nossa boca hoje é um perigo. Nós falamos sem pensar, é um perigo, pode ser impuro. Às vezes você vê a pessoa falando, eu sempre tenho visto, por isso que eu estou falando aqui no altar. Pessoa falando do pecado do outro, falando mal do outro. Quem fala mal de você, tem 3 coisas no coração. Você viu aqui que está guardado no coração. A pessoa tem vontade de ser você, porque ela fala mal de você. Muitas vezes, você não vai falar mal, às vezes, de uma pessoa que é um miserável, lá você não vai falar mal dele. A pessoa que fala mal de você tem vontade de ter o que você tem também. E a pessoa que fala mal de você tem vontade de fazer o que você faz, por isso que ela fala mal de você. Então, quando uma pessoa começa a falar mal de outro, falar mal do bispo, falar mal do irmão, falar do pecado do irmão, isso não traz santificação para ela. Jesus mostrou para mim isso aí, Deus mostrou. Falar mal, o dizer que a pessoa é pecador, isso não santifica a pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa se torna uma fofoqueira, sabia? Então, falar de pecado dos outros, você se torna fofoqueiro. Nós temos que ter cuidado o que nós falamos com a nossa boca. Nós entendemos que é o fruto do Espírito Santo, é amor. O fruto do Espírito Santo é bondade. Nós sabemos que Deus quer que nós oramos por todos, pelas autoridades, pelos nossos adversários, oramos pelos nossos irmãos, isso nós vamos orar mesmo, não tem, nós já lembramos eles em todo lugar que nós estamos, no monte, toda hora que nós estamos na nossa oração, nós temos que orar pelo nosso rebanho. A Bíblia diz que Deus, Ele é tremendo e poderoso e justo, irmão. E nós temos que entender e conhecer que aqueles que buscam Ele, têm um privilégio grande, um privilégio de você aprender a se defender do mal. Né? O inimigo não tem força contra você se você souber o truque dele e por que ele age na sua vida. Por que você
leva a bordoada. Por que você está desse jeito? Por quê? Porque você não descobriu ainda aonde você tem que trancar a porta para o inimigo não bater no você. Você toma o chicote dele. Então Jesus aqui, ele estava ali exortando um povo que queria ser santo, será